E ainda dizem que a gente tem que envelhecer naturalmente. Logo eu, já fiz tanta coisa. Vamos falar sobre as cirurgias que eu fiz nesse último mês no Brasil? O motivo principal de eu marcar consulta com o meu cirurgião foi trocar o silicone. Vamos falar dele primeiro. Eu tinha 350 ml por cima do músculo, formato bola alta. Fiz há 13 anos. Já tava na hora de trocar. Agora eu mudei tudo. Eu coloquei 420 ml. Parece muito, mas não é, pela minha estrutura. Por dentro e por fora do músculo, então ele é pendurado pelo músculo, e formato gota. Eu não queria formato bola, não queria nada alto, não queria nada com cara de silicone, eu queria o mais próximo de um peito normal possível. Eu vejo vários silicones por aí que eu não gosto. Eu falei, tá vendo isso aqui? Eu não quero. Então eu fiz assim, ele mostrou tipo de shape diferente, vários tipos de próteses. Eu escolhi a minha. Eu confesso que eu tava com medo de ficar muito grande pelo número 420 ml. Meu Deus, só que não. Ficou do jeitinho que eu quis, sabe? O que tava acontecendo antes? Eu tava puxando meu biquíni muito pra cima, apertando muito pra trás pra ver se ele subia. Quando eu tirava, você conseguia ver e sentir ondulações. Tava muito feio. Tava feio mesmo. Mostrei pra minha mãe é a pessoa mais sincera da vida. Ela fez assim, ó, credo, coisa horrível. Falei, porra, mãe, mas tava feio. Realmente tava feio. Tava caído. Ele tava parecendo um tobogão. Eu não tomei muito cuidado, né, ao longo dos anos. Eu mal usava sutiã. E com esporte radical é muito impacto. A mesma coisa pra quem corre. A pele sente primeiro. Porque a gente não tem como controlar a gravidade. É usar sutiã, é usar top. Eu vivo de top academia, pelo menos isso. Mas no geral, sem. Então eu vou tentar evitar um pouquinho. Porém agora com o músculo segurando em cima, já dá um suporte melhor. Então, a recuperação foi super rápida. Não posso levantar peso, mas já tô malhando. Quer dizer, eu comecei a malhar com 10 dias de cirurgia. Perna, fazer esteira, fazer, sei lá, agachamento, fazer coisas com a perna. Em 10 dias. As minhas amigas assim, não é possível que você fez esse monte de cirurgia e você já tá saindo. Eu saía pra jantar, eu saía pra malhar. Varia de pessoa pra pessoa, mas a minha recuperação foi muito rápida mesmo. E agora, vamos falar do rosto. Várias coisinhas que eu fiz no rosto. Parte 3 das minhas cirurgias que eu fiz agora no Brasil, nesse último mês. Essa sou eu, 3 dias depois. Eu que tentei fazer um Pix enquanto eu tava lá na cama, me recuperando. O banco me dá uma dessa. Precisamos confirmar a sua identidade. Qual a chance? A minha maior queixa foi esticar minha cara. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de pele que eu tinha. Até o mesmo cirurgião ficou surpreso, pra minha idade, tô com 33 anos, tá com essa quantidade de pele. Normalmente as pessoas vão procurar facelift quando elas estão com 40, 50, 60. Eu tô com 33 e eu falei, eu não quero esperar eu ficar mais velha. Eu quero agora. Eu quero arrumar minha cara agora. Eu quero minha juventude agora. Mas eu não queria ficar com aquela cara esticada, então eu tinha um medinho, sabe? Só que eu tô com ele há 13 anos. Esse médico, ele já fez várias coisas em mim, então com ele eu confio. Muitas das vezes as pessoas não vão achar que eu não tinha as queixas que eu tava me queixando. Por quê? Eu arranjava melhor luz, melhor ângulo, editava foto, tava me incomodando demais. Teve alguém até que me perguntou nos comentários de outro vídeo se eu tinha feito alguma coisa na minha mandíbula. Não, mas agora você consegue ver a minha mandíbula, porque era tudo uma coisa só. Eu tinha muita pele sobrando, real. Me incomodava aqui, que eu não queria fazer preenchimento, porque quando você começa a botar coisa na cara demais, você muda a estrutura. Você fica... Minha cara já é grande. Olha isso aqui. Eu tenho a cara grande. Eu não queria colocar mais coisa no meu rosto, entendeu? Me incomodava aqui. Eu tinha alguma coisa assim de olheira também, que me incomodava, era a pele. E eu falei pra ele assim, olha, não quero que mexa na sobrancelha, não quero que faz um fox eyes, mas eu quero que você faça isso aqui, ó. Aí eu lembro que eu fiz assim na época, né? Pra esticar o meu olhar. Eu quero um olhar mais empinadinho. Então tirou daqui. Eu tenho, ó, uma mini cicatriz aqui. Agora, a cicatriz do rosto ficou na lateral. Tipo, eu saí disso pra isso, ó. Tá vendo? Ele me cortou aqui, até o meio da nuca, praticamente. Eu tive que tirar todos os meus piercings, eu coloquei piercing de silicone. Enfim, tem 1 mês e 15 dias que eu fiz, então vai sair, sabe? Também não ligo, o cabelinho tá aqui, tapadinho. A cicatriz daqui, você nem vê nada. E eu fiz outra coisa também, tá vendo que tá o negocinho no nariz? Eu já fiz rino, tinha um narizinho bem feio. Só que, por exemplo, de um lado o nariz tava retinho, do outro lado ele tava com uma bola, não sei como. E aí eu falei pra ele, não quebra meu nariz. Só bota aqui dentro, dá uma raspadinha que a gente conseguia tocar. E ele fez isso. Então eu não precisei quebrar meu nariz, fazer uma rino. Fiz alguma coisa no nariz. Gente, eu tirei boca. Fizeram uma boca muito errada aqui em Los Angeles. Eu não sabia que dava pra tirar.
Eu não sabia como que era o processo. Eu cheguei lá e falei, pelo amor de Deus, tira essa boca que eu tô ficando maluca já. Dá. Amanhã você vai acordar zerada. Eu falei, sério? Ele falou, mas não tem como controlar. Vai sair quase que tudo que você tem na boca. Eu falei, então arranca. Depois se você quiser colocar, eu boto. Vocês estão preparados pra ver como é que tava a minha cara? Tá parecendo um macaco. Quando eu falo que a medicina no Brasil é outra coisa, what the fuck? Então eu tirei boca, tirei cílios pra fazer a cirurgia, acabei não botando mais. Então, menos boca, sem cílios, já deu um ar mais leve. E a minha cara esticada, meu amor. Eu cheguei assim no consultório, na consulta. Eu entrei uma pessoa, sai outra. Olha isso, parece o Coringa. E essa sou eu com 10 dias de cirurgia, tá vendo? Zero boca, quase. Mas ele falou que pegando ele sentia que tinha alguma coisa ainda, mas, né, pelo que eu tinha, zero boca. Tá? O narizinho reto, o olho empinado, a cirurgia. Gente, em 10 dias, olha a cicatriz. Então essa era eu. Maquiagem, sem nada. Facelift, esse deep plane, que é a técnica que eles usam, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Dr. Eduardo Kanashiro. Esse é o nome dele, que tá comigo há 13 anos. Um dos motivos que me fez escolher ele de novo é que ele não ficou hypado, ele não ficou nariz empinado, ele não ficou absurdamente caro. Eu vi outros médicos que já fiz coisa no passado, só pra constar quanto sairia a diferença de uma pra outra, é exorbitante. Não dá. Subiu pra cabeça, entendeu? Não tem como. Ele continua o mesmo médico atencioso, super detalhista, perfeccionista, na medida certa, que deixa com cara de natural, sendo que de natural eu não tenho mais nada. Tudo que eu já fiz no rosto, cara, tem coisa, hein? Pega pipoca, porque demora. A parte de skincare, das coisas que eu faço em casa, antes de eu passar maquiagem, depois que eu chego em casa e tiro a maquiagem, eu vou mostrar num outro vídeo as marcas, o que eu faço no dia a dia, porque eu acho que skincare, se você foca muito mais nisso, você evita ter que remediar depois, tá? Então, eu faço bastante coisinhas em casa e também invisto mais em skincare, já tem anos disso, do que ficar tapando com maquiagem. Eu quase não uso maquiagem. Meu dia a dia, ele é muito mais básico, eu passo um corretivinho aqui. E até mesmo aquela coisa de você usar pouquinha maquiagem, mas que você tá com maquiagem e parece que você não tá, fica muito mais bonito quando você tem uma pele mais cuidada. Tem gente que tem medo de passar hidratante pra hidratar à noite. Porque eu tenho a pele oleosa, sua pele tá pedindo hidratação. Então, a parte de skincare, eu vou focar mais no outro vídeo, que como vocês estão vendo, eu não tô em casa agora. Mas eu vou falar todas as coisas só de rosto agora, por mais que eu já dei algumas, né, dicas no outro vídeo. Tudo que eu já fiz. Desde os meus 25 eu faço botox preventivo. Eu vou fazer daqui uma semana 33 anos. Nunca, nunca, nunca ninguém me deu 33 anos, 32. Não importa a idade que eu tenha, todo mundo me dá menos. Ainda mais hoje em dia que você vê muita menina de 20 e poucos anos com cara de mais velha. Não, minha intenção é parecer um neném, entendeu? Eu não tô nem aí, eu amo a minha idade, eu nunca escondi a minha idade, mas eu não preciso aparentar mal cuidada, porque eu realmente cuido. Minha alma também é jovem, a idade é só um número, tô só começando. Agora, fiz de botox, faço na testa, porque eu tenho muita marca na testa, faço aqui no meio. Dessa vez eu fiz até aqui, ó, sei lá. Não dá nem pra mexer, porque eu fiz semana passada. Fiz também aqui no cantinho dos olhos, que é o pé de galinha, quando você sorri assim forte, faz aquela coisa horrível. Acho que só. Já errei em botox. Já apliquei aqui uma vez. Nem sei, faz uns 7 anos, eu acho, no Brasil. Não lembro. E ele moveu por algum motivo. Eu não deitei, eu não fiz nada, mas ele moveu pra cá. Eu parei de sorrir por quase 4 meses. Trabalhava como modelo, fotográfica. Então eu fui pra Bali e minha cara era... eu não conseguia fotografar. Você falava, Carol, sorria, eu... era só aqui, assim, não ia pra cá. Então a minha cara toda derreteu. Então não aconselho aqui. Já teve gente que já fez, fiquei tudo bem, tudo bom. Pra mim não, foi bem traumatizante. Eu amo sorrir, eu amo falar. E quando eu tô com isso aqui, você não se sente bem, você fica mais introspectiva. Foi horrível, não foi legal pra mim. Que mais? Fiz o que? Botox errado também aqui, porque meu sorriso ele tem a tendência de puxar meu músculo, que ele retrai. E aí eu fazia aqui. Já teve vez que deu certo, já teve vez que deu errado. E eu fiquei com um sorrisinho da Nike, sabe? Ficou bem torto. Demorou pra sair, eu fiquei no nóia, fiz laser, já fiz massagem eu mesma, até essa porcaria sair. Tá, agora preenchimentos.
Preenchimento já fiz na boca. Já saí com boca de pato, já saí com boca legal. Hoje em dia eu não faço mais. Já tá num nível legal. Que a hora que minha boca tá menor, eu falo, precisa fazer preenchimento. Aí no dia seguinte minha boca acorda melhor. Eu falo, porra, não preciso mais. Já cheguei aí no médico lá no lugar e eles, você não vai fazer nada. Não, não vou fazer. Eles recusaram a fazer porque minha boca tava legal. Aí eu olhei no espelho e falei, tá bom, vai. Ainda bem que eu não fiz. Então eu gosto de profissionais que fazem isso, que me deixam no chão. O meu dermatologista no Brasil, ele me acompanha desde 2015, é o Dr. Rafael Peçanha. Ele é sempre na medida, sempre. Ele já falou vários nãos pra mim, ele faz sempre na medida certa. Ele falou, se você não gostar, se quiser mais, você volta aqui depois. Eu nunca precisei voltar, porque ele realmente tá sempre certo. Ele lida com isso a vida inteira, ele lida com mulher o dia inteiro reclamando de várias coisas, então ele sabe. Ele não tá em busca do dinheiro, tá em busca da perfeição, da harmonia do seu rosto. Que mais? Eu fiz Ultraformer, lembrei do nome, Ultraformer recentemente com ele, reclamando de flacidez. Eu amei. Porque você sai de lá, você não tá cagada, sabe? Que nem o Morpheus. Morpheus eu já fiz 2 vezes, você sai microagulhada, inchada, sangrandinho, como é que fala? Roxa. Então assim, o Ultraformer, eu já tinha ouvido muito falar dele, não tinha feito, fui no Brasil agora e amei. E tem 1 mês que eu fiz, então em 3 meses eu vou ver o resultado final e eu já senti que o que eu tava reclamando de flacidez, de cara cansada, derretida, já saiu. Ele também fez na parte do pescoço, que é pra puxar, né, aqui na parte da papada, deixar, né, em vez de ficar cagado. Nossa, antes eu fazia assim, saía uma coisa, agora tá bem melhor. Ele fez também um pouquinho de preenchimento aqui, que eu reclamei do suco, não sei o que fala, mas dessa coisa aqui da linha do bigode chinês, ele fez um pouquinho só, porque eu falei pra ele que eu não queria nada em relevo, eu tinha medo de ficar em relevo, e ficou perfeito. Que mais que eu fiz também? E bioestimulador de colágeno, que ele fez na semana seguinte que eu fiz Ultraformer, também pra estimular, pra deixar mais a cara colada. Eu amei. Nunca fiz fios de PDO. Eu cheguei lá pedindo fios de PDO, ele falou assim, não, você não precisa, calma. Então tá bom. Nunca fiz Fox Eyes, acho que não ficaria bom. Esse Ultraformer já me deu um grau que eu já queria. Já levantou o que eu precisava, sem ter fio nenhum na minha cara, sabe? Já fiz micropigmentação, já tirei, já fiz de novo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos faz o quê? 3 anos. Então agora tá só o resto, que deixa meio esfumado e tá tudo bem. Não quero tirar, mas também não quero fazer mais nada. Eu só faço com maquiagem mesmo, deixo ele empinadinho. Até mesmo os cílios, eu devo ter uns fios caídos aqui, mas também não quero mais fazer alongamento de cílios, pelo menos não por enquanto. Que mais? Já fiz, né, no outro vídeo que eu falei, cirurgia do nariz. Eu já fiz tanta coisa, gente. Vocês estão comendo pipoca aí? Porque tem coisa aqui. Fiz pra poder arrumar o septo e pra tirar aquela lombadinha. E quando eu sorria, aqui fazia um V, ele ia pra baixo, ele fazia assim, entendeu? Então parecia meio que um tucaninho de leve, mas me incomodava. E aí eu fiz, então, um pouquinhozinho que empinou, meu nariz já é mais durinho, e ele tirou essa coisinha que ficou, narizinho aqui. Amei, falei pra ele, não quero nariz de Michael Jackson, não quero nariz de menina com carinha fina, porque eu não tenho cara fina, minha cara é grande, minha cara é redonda, entendeu? Eu preciso de uma coisa que combina harmonicamente com o meu rosto, e ele fez do jeito que eu queria. Depois de 10 dias, 12 dias, pra ser mais clara, eu tava fotografando já. Então a recuperação foi muito rápida, 0 dor, mas eu fiquei roxa no olho, fiz drenagem e foi saindo super rápido. O que mais que eu já fiz, gente? Já fiz preenchimento aqui, que eu devo ter alguma coisa. Já fiz aqui, mas que saiu, porque eu lembro que meu queixinho tava bem... Já saiu. Dentes, fiz com o Rafael Puglisi, que não está mais aqui com a gente. Foi um choque pra gente ano passado isso. Ele fez 10 em cima, 10 embaixo. Que melhorou a minha articulação, porque esses quatro aqui da frente são um pouquinho maior do que o meu dente. Ele era retinho, só que eu tenho muita sensibilidade. Eu nem sabia que existia lente de contato na época. Ele falou, que você não põe? Eu falei, tô dentro. Se é pra me poupar de dor, eu tô dentro. Então eu fiz 10 em cima, sei lá, 5 anos depois eu voltei, fiz 10 embaixo e não faço clareamento. Faço limpeza com frequência, porque eu sou noiada. Não tenho o costume de usar fio dental todo santo dia, assumo o meu erro. Então eu tenho que fazer a limpeza aqui ou lá no Brasil, eu faço.
Que mais? Boca, nariz, olho, cantoplastia. Já foi uma das primeiras cirurgias que eu fiz, cantoplastia. Que era meio caidinho, então ele em vez dele... Como é que fala? Ele tira um pedacinho dessa pele e gruda. Então o olho sobe, só a parte de baixo. Então no finalzinho aqui do meu olho, eu não tenho cílios, né? É só um negocinho aqui. Mas cantoplastia ajudou muito, porque eu tinha um olho bem caidinho. Minha mãe já chegou a fazer cirurgia na pálpebra dela, então acho que no futuro é capaz que eu vou acabar fazendo. Mas, por enquanto, acho que foi isso que eu já fiz. Gente, se eu esquecer alguma coisa, ou se tiverem dúvida, me pergunta. Mas, por enquanto, foi isso. Dúvidas? Parte 2. Eu tava muito focada em conseguir o que eu queria. Então eu realmente economizava tudo. O dinheiro da faculdade, que era R$3 por dia, era pouco, mas era depois que eu juntava, era alguma coisa. Eu comia chocolate no almoço de manhã, então não aconselho, porque não é saudável, nada me aconteceu, mas eu tava simplesmente focada em economizar. Eu trabalhava num shopping, que eu esqueci o nome dele agora, ficava ali em Carapicuíba. E eu morava na Zona Leste, perto de Guarulhos, na Ponte Rasa. O tempo que eu tomava para chegar de trem até lá era muito tempo. Então, eu peguei um amigo que morava ali perto também, São Mateus, alguma coisa assim, e a gente ia junto de carro. Eu tinha um Ford Ka na época e eu realmente não usava pra nada, pra não gastar gasolina. Eu sempre pegava metrô e trem, mas a gente resolveu fazer isso junto. Então a gente dividia a gasolina, dividia pedágio. Quando a gente tava trabalhando nesse shopping, eu lembro que tinha um Carrefour e tinha estacionamento lá. Então eu comecei a trocar, validar meu estacionamento por chocolate. Meu Jesus amado. A gente fazia gambiarra com tudo. Eu chegava no McDonald's e eles estavam com aquele novo Big Taste na época. Eu trocava vale Big Taste por chocolate. Vários dias eu almoçava McDonald's. Se não era chocolate, era McDonald's. Era zero saudável. Eu só comia mesmo quando eu chegava na minha casa, que às vezes nem era isso, porque eu chegava muito tarde e eu tinha que acordar às 4 horas da manhã para ir pro estágio na faculdade de enfermagem. Então, era uma loucura. Eu cheguei a fazer meu TCC, várias partes, no trem, no metrô. Eu fazia esse monte de gambiarra para poder economizar o máximo que eu pudesse. Mesmo trabalhando em shopping, você tem desconto, mas eu queria economizar em tudo. Por isso que eu fiquei 7 anos sem comer chocolate. Por isso que eu fiquei, acho que talvez 7 anos também sem comer McDonald's. Nem sou tão fã hoje em dia dessas duas coisas por causa disso. Eu acabei me enjoando muito, mas eu economizei. E eu não queria parcelar o silicone, por exemplo, porque eu não sabia nunca do dia de amanhã se eu ia ter trabalho ou se eu não ia. Trabalho de evento é muito surpresinha. Um dia você cancela, um dia você tá lá, um dia você ganha pouco, um dia... Eu já cheguei a trabalhar no Farol, dando panfleto por R$80 por, sei lá, acho que 4 horas, ou até o panfleto acabar. Quando eu consegui tudo, que eu realmente economizei tudo, eu falei, vou pagar de uma vez só, em vez de parcelado. Eu fiz isso com muita coisa. Depois do silicone, que eu consegui, eu foquei em outra coisa. Eu sempre tive um foco para não ficar perdida. Eu quero um carro, eu quero trocar de carro. Então eu focava, que carro você quer, Carol? Eu quero um carro branco, eu quero um carro de banco de couro. Não era automático, então eu peguei um HB20. E eu também, adivinha? Eu paguei de uma vez. Meu pai até me zoava, ele falou, Carol, você vai pagar tudo na sua vida de uma vez só? Eu falei, vou, porque pelo menos eu tenho certeza que é meu. Tá pago, juntei, tá pago. Esse ano eu postei um vídeo que eu falava assim, se afasta das pessoas que não estão te inspirando, que não traz nenhum benefício na sua vida, que as coisas vão começar a dar certo. E eu decidi fazer isso no final do ano passado, que meu ano foi uma bagunça. Deixei entrar pessoas, né, no meu círculo que não estavam me agregando em nada e eu queria... Eu tava me sentindo sozinha, né, como eu falei, eu não conhecia ninguém aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra cá, me mudei, sem conhecer, sem família, sem nada, sem planos. E de repente... Eu quis, sim, deixar as pessoas se aproximarem de mim pra, sei lá, podia ser networking, podia ser uma amiga nova, podia ser qualquer coisa, né? Só que as pessoas são muito... Eles aproveitam muito das coisas aqui. É difícil de fazer amizade, principalmente em LA. E isso acabou me mexendo muito com o meu equilíbrio. Esse ano eu falei, eu vou cortar todas as pessoas que não me agregam em nada, que bagunçam com a minha energia, que não me inspira, que não é correria. Sabe, por exemplo, um monte de menina que só fica esperando uns caras pagar a conta pra elas, sabe? Não quer trabalhar, nunca trabalhou na vida, vai ficar esperando uns caras bancar. Puta que pariu, fala sério. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, não nasci assim, entendeu? A nossa vida foi sempre correria, minha família não é rica, bem pelo contrário, eu que ajudo eles. Então, é o seguinte, eu deletei esse monte de gente. Gente que, desculpa falar, mas gente que tem OnlyFans, não é muito meu rolê. Gente que fica, sabe, só fazendo nada, que não vai, que não tem correria, que não vai atrás das coisas que quer. A minha vida foi sempre correria. Então, eu deletei esse monte de gente esse ano e tudo começou a fluir muito bom, muito bem, não sei falar. Deu tudo muito certo. Eu fiz umas metas para esse ano,
Por exemplo, ganhar no mínimo tanto por mês. Eu falei, eu tava bem, não diria quebrada no passado, mas assim, não tinha nada constante, eu não tava com meu visto de trabalho pronto, então eu não podia assinar contrato com as marcas, eu não podia estar recebendo um salário, eu não podia estar fazendo um monte de coisa. Então, eu não queria também, ao mesmo tempo, ficar gastando o meu dinheiro guardado, sabe? Conversão e tudo mais, eu ficava assim, o que eu tenho salvo, investido, é o que é uma coisa que eu finjo que eu não tenho, entendeu? Eu nunca fui de mexer. Então, eu precisava ver alguma coisa vendo corrente, né? Uma coisa frequente todo mês, toda semana, enfim. E esse ano eu falei, eu quero ganhar tanto por mês. Esse aqui é o mínimo do tanto por mês que eu quero ganhar esse ano. Tudo deu certo. Meu Deus do céu, tô ganhando mais do que eu planejei, mais do que eu esperei. Fiz acordos. Outras das metas foi fechar marcas que eu queria trabalhar, que tivesse tudo a ver comigo. Porque aí você não sente que você tá trabalhando. É uma coisa assim, caramba, eles viram que eu tenho a ver com a marca deles, que eu posso fazer algo assim. Então vira mais gostoso ainda, fica mais gostoso trabalhar com marcas assim. Então eu coloquei ganhar tanto por mês como meta, trabalhar com as marcas que eu queria, que tivesse tudo a ver comigo, me afastar de muita gente que não estava me agregando em nada, que estavam realmente tirando vantagem, que não fazia sentido nenhum, que estavam me deixando irritada. Sabe aquelas pessoas que te trazem o pior de você? Tipo, aquela coisa que você não é mais, que você fica irritada, você fica brava, que você fica... Não quero isso. Não quero isso pra mim. Não preciso. Entendeu? Não preciso. Então eu deletei mais de 10, 15, 20 pessoas de um dia pro outro, sem falar nada. Não tô nem aí. Ainda mais gente nova, que eu acabei de conhecer. Não é gente da infância. Minhas amigas da infância não me dão esses problemas, entendeu? Nunca me deram. A gente não briga. Agora, a gente nova é sempre assim. Eles querem ter o que é seu. Querem ter o que você tem. Eles querem puxar de você ou então te usar como escada para poder conseguir alguma coisa, para poder estar no rolê, para conseguir estar, entendeu? É horrível isso. E aqui você vê com frequente. Já vi pessoas que pagam de zen, good vibes e cristais e também, sabe? Eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa que eu falei, karma is a bitch. O karma sempre funciona. Eu não estaria conseguindo tudo que eu sempre quis na minha vida, tudo que eu coloquei como meta, como, sabe, parte do meu plano, se eu fosse uma pessoa ruim. Se eu estivesse tirando vantagem deles. Então, se você não sabe crescer junto, se o seu olho é maior do que qualquer outra coisa, se você vende amizade para ter outras coisas, né, para poder escalar na vida, boa sorte. Do meu lado você não fica. Então, hoje em dia, eu realmente deleto as pessoas porque minha vida sempre sobe, assim, de 0 a 100, toda vez que o universo está me mostrando que não é para ter aquela pessoa do meu lado. Então eu deleto e tudo começa a ser muito, muito melhor do que estava antes. Então, so far, por enquanto, esse mês de dezembro foi o meu melhor mês do ano inteiro. Esse ano foi o melhor ano da minha vida. Eu consegui financeiramente escalar tudo que eu quis, consegui ganhar mais do que eu planejei, consegui... Uma das outras metas também foi melhorar nos meus esportes, foi começar esporte novo, foi enfrentar alguns medos que eu tive. Por exemplo, eu tinha medo de ficar embaixo da água. Sabe Deus por quê? Porque eu sempre gostei de água, mas eu comecei... Por que eu tenho medo disso? Eu gosto sempre de entender o que está acontecendo para eu conseguir melhorar e focar nisso. Tô irritada, por exemplo, mas você tá com ciúme do seu namorado. Ai, tô com ciúme. Por que você tá com ciúme? Ciúme significa o quê? Medo de perder? Você tem medo de perder porque você acha que você vai ficar sozinha? Ou é porque, entendeu? Você tem que entender, levar uma pergunta para outra. Uma vai ligar a outra. E assim você consegue achar sua resposta e melhorar. Não faço terapia, nunca fiz terapia, não quero fazer terapia, mas a terapia que eu faço é dentro da minha cabeça, me questionando, entendendo mais sobre mim mesma, e não é uma pessoa aleatória, estranha, falando, oi, você deve falar isso. Eu entendi que... Não gosto dessa ideia de ter uma pessoa anônima, esquisita, nova, achando que me entende, que não me entende. Que se você faz terapia, é bom pra você, que você se dá bem. Eu nunca me dei bem. Então, quando eu quero fazer uma coisa um pouco mais intensa, eu faço ayahuasca. Porque, você querendo ou não, todas as respostas vão estar dentro da sua cabeça. Tá tudo aqui dentro. Só que a gente evita lidar de frente com elas, entendeu? Muitas das vezes, e se esconde, você guarda ela em gavetinhas na sua cabeça. Então, eu gosto sempre de
tô com algum problema, eu vou botar pra fora. Eu tô com alguma coisa que eu preciso falar com você, eu vou falar com você. Eu boto tudo isso pra fora. Eu já mudei muito isso, que antes eu costumava engolir e deixar de falar. E isso bagunçou tanto a minha energia, tanto a minha cabeça, os meus chakras, que não funciona. Me deixava doente. Me deixa as pessoas doentes. Já tem estudo sobre isso. Então, põe pra fora, fala, reclama, xinga, sabe? Só põe pra fora, vai lá resolver. E se você tem como achar isso, essa resposta dentro da sua cabeça, faça. Enfim, falei um monte de coisa aqui, mas só pra falar que realmente eu consegui mudar de 0 a 500, não é nem de 0 a 100, o meu ano, do ano passado pra esse ano. Porque eu coloquei as metas, porque eu me afastei sim de muita gente e porque eu foquei nas coisas que eu queria. O melhor ano até agora. Tem que compartilhar.